Fala pessoal, tudo bem? Hoje o papo aqui é sério. Vamos falar de um problema que afeta o mundo inteiro, mas que aqui no Brasil a gente sabe bem como é: a corrupção. Essa praga que inferniza governos, detona a economia e, pior de tudo, rouba o futuro de milhões de brasileiros. É de dar nos nervos. Sabe quando você se revolta com a falta de hospitais, escolas decentes e segurança? Pois é, a corrupção é a raiz de muito desse mal. E o pior é que ela não escolhe vítima, não. Pega países ricos, pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos. A diferença é que, para os mais pobres, as consequências são ainda mais pesadas. Preparei aqui um ranking dos 10 países mais corruptos do mundo, segundo o Índice de Percepção da Corrupção. E se segura que a gente vai mergulhar em cada um deles, mostrando como essa doença afeta a vida de cada cidadão, como ela se instala no governo e, claro, como podemos combatê-la. Sim, você ouviu direito, porque essa luta não é só da polícia, dos políticos, não. É nossa também. Ficar de bico calado, se fazer de sonso, é ser cúmplice dessa situação. Então, bora abrir o olho para essa realidade e entender como a corrupção molda o mundo, inclusive o nosso Brasilzão. Começamos nossa jornada na Somália, um país que infelizmente virou sinônimo de caos e sofrimento. Há décadas, a Somália lidera os rankings de corrupção, e não é por azar, não. Desde os anos 90, o país vive afundado em uma guerra civil violenta, sem um governo firme para controlar a situação. E quando falamos de governo fraco, a corrupção faz a festa, né? É um prato cheio para líderes corruptos que, em vez de cuidarem do povo, enchem os próprios bolsos. Ajuda internacional que deveria ser usada para reconstruir o país, para levar comida e água para quem precisa, simplesmente some. E quem paga o pato? A população, claro. Milhões de somalis vivem na miséria, sem acesso à saúde, educação, segurança. É de cortar o coração. Falta infraestrutura. O futuro é incerto. E a única lei que vale é a do mais forte, ou melhor, do mais corrupto. É revoltante ver um país com tanto potencial, com uma cultura tão rica, ser engolido pelo lamaçal da corrupção. Da Somália, a gente parte para outro canto do mundo onde a guerra e a corrupção andam de mãos dadas: a Síria. O país, que já foi um centro cultural riquíssimo e milenar, hoje é palco de uma das maiores crises humanitárias da história. E não se enganem, a corrupção não é só consequência da guerra, é um dos fatores que alimentam essa tragédia. Desde o ditador Bashar al-Assad, agarrado ao poder com unhas e dentes, até os grupos armados que dominam parte do país, a corrupção está entranhada em todos os níveis. É um ciclo vicioso de violência, onde a ganância e a sede de poder falam mais alto do que a vida humana. Na Síria, ter acesso a serviços básicos, como saúde e educação, é um luxo para poucos. Hospitais e escolas viraram pó, e os poucos que ainda funcionam estão sob o controle de grupos corruptos que exigem propina por qualquer atendimento. É de partir o coração ver um país tão bonito, com um povo tão forte, ser destruído por dentro e por fora. A Síria é um exemplo gritante de como a corrupção, junto com a guerra, pode transformar um país em um verdadeiro inferno. E chegamos ao Sudão do Sul, pessoal. Um país novinho em folha, né? Conquistou a independência em 2011, mas já nasceu com um problema crônico: a corrupção. A gente está falando de um dos países com as maiores reservas de petróleo da África, mas sabe o que acontece? O dinheiro some. É revoltante. Enquanto a população vive na miséria, sem o básico, os líderes políticos e militares, esses estão nadando em dinheiro roubado. Não estamos falando de mixaria, não. São bilhões de dólares desviados que deveriam ser investidos em saúde, educação, infraestrutura. Mas não, vão direto para o bolso da turma do poder.
E o pior é que a corrupção no Sudão do Sul não é só um problema político, não. É uma questão de vida ou morte. A falta de hospitais, saneamento básico, comida, isso mata mais do que qualquer guerra. É de partir o coração ver um país com tanto potencial afogado na lama da corrupção. Saindo da África, vamos para a América Latina, mais precisamente para a Venezuela. Gente, a Venezuela é a prova de como a corrupção pode destruir um país, mesmo ele sendo rico. Estamos falando da maior reserva de petróleo do mundo, um país que já foi referência em desenvolvimento na região. Mas aí, o que aconteceu? A corrupção tomou conta de tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Desde os altos escalões do governo, até os níveis mais baixos da administração pública. E o resultado a gente vê nas ruas. Hiperinflação, fome, pobreza, falta de remédios, apagões direto. E a cereja do bolo? As denúncias de corrupção na PDVSA, a estatal de petróleo. Bilhões e bilhões de dólares que simplesmente evaporaram. Dinheiro que poderia estar sendo usado para tirar a população da miséria, para investir em saúde, educação, segurança. Mas não, foi parar nos bolsos de uma corja de corruptos. A situação na Venezuela é desesperadora. É de cortar o coração ver um país tão rico ser jogado no buraco por causa da ganância e da falta de escrúpulos dos seus líderes. E agora, vamos para um país que, infelizmente, é sinônimo de guerra e sofrimento, o Afeganistão. Décadas de conflitos destruíram completamente o país, deixando a população em situação extremamente vulnerável. E sabe o que piora tudo? Adivinha? Corrupção é de uma crueldade sem tamanho. Enquanto milhões de afegãos lutam para sobreviver, sem acesso a hospitais, escolas, água potável, a ajuda humanitária que vem de outros países é desviada por políticos e autoridades corruptas. É revoltante. Dinheiro que deveria servir para reconstruir o país, para dar um mínimo de dignidade à população, acaba no bolso de quem já tem muito. E aí, pessoal, chegamos ao 6º lugar da nossa lista. E se preparem, porque a coisa aqui é sinistra. Coreia do Norte, meus amigos, um país fechado para o mundo, fechado para a internet, fechado para tudo. E sabe o que mais é fechado? O sistema. A gente sempre ouve falar do ditador, do Kim Jong-un, né? Mas a verdade é que a corrupção ali começa com ele e desce para todo mundo. É tipo uma pirâmide de privilégios, onde só quem tá no topo se dá bem. Imagina só, os caras controlam tudo, a comida, os empregos, até o direito de ir e vir. Para conseguir qualquer coisa, do básico, tipo comida, até luxos como não servir o exército, você tem que pagar por fora. É o famoso jeitinho brasileiro, só que em escala nacional. E o pior, não tem para quem reclamar. A imprensa é controlada, a internet é censurada, e qualquer um que ouse criticar o sistema Saímos de um país fechado para o mundo e vamos para um que, apesar de aberto, parece que está sempre sozinho. Haiti, pessoal, um dos países mais pobres das Américas, que sofreu horrores com um terremoto devastador em 2010. Vocês lembram, né? O mundo inteiro se mobilizou para ajudar. Bilhões de dólares foram enviados para lá. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: cadê essa grana toda? Porque a realidade no Haiti, meus amigos, ainda é de muita pobreza, de falta de infraestrutura básica. A verdade é que a corrupção no Haiti é como um vírus que se espalha por toda parte. E o pior é que quem mais sofre com isso é a população, que fica sem acesso a serviços básicos, sem hospitais, sem escolas, sem futuro. E sabe o que é mais revoltante? Muita da ajuda internacional que era para ir para o Haiti simplesmente some. Desaparece em esquemas de corrupção, desvios de verba, e por aí vai. É de partir o coração.
E nossa viagem pelo submundo da corrupção continua, dessa vez na África, na Líbia. Um país que já foi sinônimo de riqueza, graças ao petróleo, mas que hoje vive uma realidade muito diferente. Depois da queda do ditador Muammar Gaddafi, em 2011, a Líbia mergulhou em uma guerra civil, com várias facções armadas brigando pelo poder. E como se não bastasse a violência, a corrupção também se aproveitou do caos para se espalhar. Estamos falando de um país onde os recursos naturais, que deveriam ser usados para melhorar a vida da população, acabam nas mãos de políticos corruptos e milícias armadas. É o famoso "salve-se quem puder", enquanto o povo fica à mercê da violência e da miséria. Falta água, luz, segurança, tudo. E chegamos ao 9º lugar da nossa lista, meus queridos. Quem diria que a terra da vodka, dos ursos e do comunismo, do capitalismo disfarçado, estaria aqui? Pois é, a Rússia, com toda a sua pompa, também enfrenta problemas sérios com a corrupção. E não pensem que é pouca coisa, não. Estamos falando de corrupção entranhada no sistema, tipo aqueles cupins que corroem tudo por dentro. É um esquema que envolve oligarcas poderosos, gente que fez fortuna depois da queda da União Soviética e que, digamos, se apropriou de alguns bens públicos. Essas figuras controlam setores inteiros da economia russa e, adivinhem, têm muita influência no governo. É como se a gente pegasse os empresários mais ricos do Brasil, desse a eles o controle do Congresso e falasse: podem fazer o que quiserem. O resultado? Licitações fraudulentas, contratos superfaturados e por aí vai. E se você acha que alguém tem coragem de denunciar essa bagunça, esqueça. A repressão na Rússia é pesada e quem se atrever a desafiar o sistema pode acabar atrás das grades, suicidado ou, sei lá, atacado por um urso de verdade. E chegamos ao nosso último colocado, meus queridos. E adivinhem só quem está aqui para receber o troféu Melhores do Mundo na Corrupção? Sim, nós mesmos! O Brasil, com toda a sua beleza, alegria e jeitinho, também é campeão em escândalos de corrupção. Parabéns pra gente, né? A gente tenta, a gente luta, a gente vai para a rua gritar: "Fora, corrupto!" Mas parece que a corrupção no Brasil é como erva daninha. A gente corta aqui, ela nasce ali. É um problema que se espalha por todo o poder, do governo federal às prefeituras, e que custa caro, muito caro para todos nós. Lembram da Lava Jato? Do Mensalão? E os escândalos que não acabam mais? Bilhões e bilhões de reais que deveriam ir para saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo que a gente precisa, indo parar no bolso de políticos corruptos e empresários sem vergonha. É de cair o queixo, né não? E o pior de tudo é que essa roubalheira toda afeta a vida de todo mundo, principalmente dos mais pobres. Falta hospital, falta escola, falta saneamento básico, falta tudo. E aí, pessoal, chegamos ao fim da nossa jornada pelos países mais corruptos do mundo. Vimos casos absurdos, histórias de arrepiar e a triste realidade de que a corrupção é um câncer que afeta o mundo inteiro. Mas não podemos desanimar. É importante a gente conhecer essa realidade, expor os corruptos e lutar por um mundo mais justo. A gente precisa cobrar transparência dos nossos governantes, denunciar irregularidades e, acima de tudo, não se calar diante da injustiça. A corrupção só existe porque existe quem se beneficie dela e quem fecha os olhos para ela. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para mudar essa realidade. Compartilhe esse vídeo, marque aquele amigo que precisa saber disso e vamos juntos lutar por um futuro mais honesto e transparente.